Olá, aluno faciar. Seja bem-vindo à aula sobre transportes aéreos. Bom, nós já vimos que no começo da humanidade, desde os seus primórdios, o homem tem um fascínio por alçar voo. Isso vem desde as suas primeiras civilizações. Isso fica claro em culturas antigas, pois através das representações dos deuses possuíam fadas, lembrando pássaros, ou até mesmo os seres voadores. Fica evidente esse fascínio, esse desejo por alcançar o céu. O homem queria experimentar essa liberdade que o voo expressava. Tanto que há vários fatos na mitologia sobre esse desejo. Eu sempre gosto de recordar de Hipro construiu um par de asas, ilha. Relatos falam que quando eles estão parados, ele constrói esse aparato. E exilado na ilha, ele tenta alçar a liberdade. Em busca da liberdade, ele se lança nas asas, começa a voar. Ele fica tão fascinado por liberdade, poder planar, de poder voar, ele esquece daquilo que ele tinha planejado, orientação dos seus pais. Ele voa muito alto, próximo, alto, né? E isso faz com que o calor aumente e derreta a cera que fixava suas asas, e ele acaba caindo no mar e morre. Outros inventores também proporcionaram grandes avanços e o resumo desse desejo, o rumo desse desejo único. Por exemplo, nós temos um físico, Heron de Alexandria, que era um fascinado por planos e planos, construía as máquinas. Foi um grande físico, teve mais de 2.000 saltos dentro dos seus equipamentos, contribuiu muito grandemente para a história dos motores, visto que 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, ele inventa um motor, uma máquina a propulsão, que nada mais é do que hoje um melhorado e transforma no motor a jato. Depois nós temos também Leonardo da Vinci, com a forma de analisar e comparar as anatomias, né? Comparando a anatomia do homem com a anatomia de pássaros e outros seres. Ele cria vários modelos de aeronave. Né? Um desses modelos seriam as formas do helicóptero. Esse mesmo modelo, como a gente vê hoje, pode ter sido uma das criações, das grandes invenções de Leonardo da Vinci. Porém, os céus, eles só foram realmente alcançados pelo homem em 1782. E de que forma? Foi através de um balão de seda, foi criado e operado pelos irmãos Montegolf, que eram guiados por ventos e cheios com ar quente. Construíram esse balão. O balão ele era cheio de ar quente e se guiava pelos ventos. Vários feitos foram realizados em balão. Em 1783, temos o registro de um voo de 9,5 km de extensão e 25 metros de duração. Já em 1785, o balão era quase que comum e foi utilizado para uma travessia no Canal da Mancha. Nesses anos, o uso do balão foi se tornando muito comum e as melhorias desses equipamentos começam a surgir. Logo em seguida, é trocado a forma como se enchia o balão. Antes ele era enchido de ar quente, depois foi trocado por hidrogênio. Proporcionou vários avanços no campo de pesquisas. Esse o registro de uma quebra de altura que foi feito por um físico inglês. Ele subiu mais de 7.000 metros. Então, muitos desses feitos eles empolgaram tanto a sociedade
A Europa viveu essa empolgação por mais de 100 anos. A febre do balonismo, a febre do balão. Isso também foi registrado em filmes. Um filme britânico que se chama Os Aeronautas. E vale a pena assistir, porque ele conta a história de dois cientistas que buscavam um conhecimento e aventuraram em balões pelos céus. Muito bom, um filme muito bom, muito elucidativo, demonstra qual era a importância do balão para essa. A praticidade dos balões ela se tornou tão grande o seu uso militar que veio na sequência. Foi quase como um passo natural e normal. Em 1789, além do uso recreativo, agora os balões também faziam parte do corpo militar de balões. Por vários países, França, Estados Unidos, começou durante o Rio, tem-se relatos que a Áustria usou em 71 na guerra contra a Inglesa. Inclusive, o Brasil fez uso de balões como veículos militares na Guerra do Paraguai. No campo recreativo, os balões cresceram muito, tanto que no ano de 1900, competições de balonismo eram organizadas e até existiam competições internacional. O grande problema dos aerotáticos é que eles não possuíam dirigibilidade. Era possível navegar nos, pois eram completamente dependentes da corrente de vento. E não era possível prever o ponto de chegada. Ou seja, quando o balão subia, o operador, o seu que estava no comando do balão, primeiro, além de ter um quesito de peso muito limitado para operar esses balões, ele ficava à mercê das correntes de vento. Era possível dirigir. Quando montava, subia num balão desse, embarcava numa viagem de balão, não sabia-se com certeza qual era o destino e até onde que isso ia chegar. Então, muitos acidentes aconteceram, muitas vidas se perderam. Inclusive, nesse filme que eu citei para vocês ali, a gente vê muito isso. Casos de cientistas, de pessoas que perderam a vida nesses balões. Em 1883, dois irmãos de novo, Albert e Gaston Sandier, conseguiram adaptar um motor elétrico a um balão, tendo assim a sua navegabilidade. Mas nunca ninguém tinha tentado isso? Sim, outros já haviam tentado. Tinham tentado colocar um motor a vapor, porém o peso desses motores influenciava muito e dificultava muito a subida. Então, quando em 1880 dois irmãos conseguem de colocar um motor elétrico, começa a ganhar uma navegabilidade, uma dirigibilidade a esse equipamento. Mais tarde, em 1900, surge o LZ, que era o LZ. Nada mais do que um dirigível de alumínio feito pelo alemão, e aí esse alemão, o sobrenome da nomenclatura ao equipamento, o nome desse alemão é Ferdinando von Zeppelin. E aí o Zeppelin, como foi batizado esses dirigíveis, a partir de 1900, se tornaram muito comuns. Deixaram de ser usados por consequência de alguns acidentes que tiveram e foi utilizado muito na aviação comercial esse tipo de balão. Depois a gente entra para falar um pouquinho sobre esse que é tido como o pai da aviação. Tem como falar da Watts sem falar de Santos Dumont. Santos Dumont, brasileiro, nasceu em 1873 no estado. Filho de um engenheiro ferroviário que possuía a cidadania francesa. Em uma viagem junto com a família para a França, Beto Santos Dumont é apresentado a uma gama de novas invenções em uma feira de exposição. Dentre essas inovações, apresentou-se o motor a combustão interna, por gasolina. Foi esse gatilho para que Santos Dumont despertasse o seu interesse por mecânica, feito que o levaria para a França novamente em 1892, estudar e criar as suas invenções,
pois desde criança, assim como toda a humanidade, Santos Dumont também tinha o sonho de voar. Iniciados seus estudos, Santos Dumont criou o seu primeiro balão, que recebeu o nome de Balão Brasil. Por sua vez, era um balão muito diferente, diferente da técnica que se usava. Formato totalmente esférico, tinha 5 metros de diâmetro, pesava 15 quilos, contrariando de todos, o Balão Brasil foi ao céu. Dependia dos ventos para se locomover. Sempre pensava em teorias. Realmente queria era chegar em um dos pontos totalmente dirigível, motor a gasolina, feito que ele aconteceu em 1897, no balão que recebeu o nome Santos Dumont I. Muitas melhorias se seguiram na confecção de seus balões. Como falamos, em 1900, competições de balões eram muito comuns, com bastante frequência. Em 1901, um de seus balões ganhou a competição dando a volta na Torre Eiffel, retornando ao ponto do partido. Um grande feito para a época. Então, não se podia ter qualidade de navegação aérea de balões existentes até aquela época, principalmente nos seus formatos cada vez eram mais. Outros balões foram construídos na sequência, cada vez mais seguros, ao ponto de se tornar possível pegar pessoas junto com eles. Carregar essas pessoas tornou-se um gesto de simpatia de Santos Dumont. Levava pessoas de um lado para o outro de Paris os balões. Até que ele cria um balão, o balão, ele tinha a capacidade de carregar até 20 pessoas. O nome desse balão foi de ônibus. Ou ônibus, pode-se dizer que assim nasceu a aviação comercial. Essas gentilezas que se praticava carregando pessoas de um lado. Isso, ele conseguia praticar e demonstrar a qualidade e eficiência dos seus recursos. Claro que tudo isso era de uma forma muito rudimentar, com recursos limitados. Níveis rígidos foram os mais usados até o início da Segunda Guerra, e os construídos por Zeppelin chegaram a ter maior destaque e expressão na utilização da aviação comercial. Veja, tudo isso mais para frente nós vamos e aí vocês vão entender que simplesmente foi um passo evolutivo. Todas as obras de Dumont num plano maior. Não era inovar na balão, não era fazer com que um balão fosse dirigível, pois isso já existia. Já se tinha a produção do Zeppelin, feitos pelo alemão Frederic Ferdinand. Então, já existiam equipamentos capazes de fazer isso que ele fazia. A ideia era sempre evoluir e chegar até os primeiros aviões. Esses estudos que fossem alcançar aviões e aeronaves, iniciando dos aviões, seriam esses balões, até então, na época, eles eram a gás, quente, e o que se desejava era erguer um equipamento mais pesado que o ar, mas de forma sozinha. Ou seja, para que fosse firmado esse conceito e esse experimento desse certo, o principal objetivo de Santos Dumont, assim como de outros inventores, é erguer uma máquina que se elevasse sozinha do solo com a sua própria força e que fosse mais pesada. Para isso vieram outros, vieram vários e vários autores que tentaram antes mesmo de Santos Dumont. Temos o caso do Otto Lilienthal, que tentou um equipamento precursor às asas deltas, que é precursor à asa delta. Comprava esses monoplanos e biplanos do corpo e deu mais de 2.000 saltos. Amarrava esses
próprio corpo e se lançava, seja por catapultas, ele era lançado, ele pulava de balões, mas ele teve mais de 2.000 saltos. Claro que é uma condição muito insegura, muito perigosa e muitos perderam a vida, inclusive o próprio Otto Rental, com mais de 2.000 saltos, mas ele veio a falecer por um acidente. Existem outros registros de voos na história da aviação, por exemplo, o dos irmãos Wright, que eram feitos como planadores, funcionados por catapultas ou lançados por algum outro equipamento de propulsão. Santos Dumont, no final dos projetos, também aderiu a esse tipo de voo. Eram modelos e foram lançados dos seus balões. Ia o balão com o equipamento embaixo e, em um certo nível, o equipamento solto, ele planava com os bimotores, com os seus planadores. Santos Dumont seguiu criando suas aeronaves. Criou um modelo de aeroplano que eram lançados balões e planaram pelo ar. Porém, ainda assim, não era o que ele almejava. Conseguiu alcançar o seu objetivo em 1906 com um modelo chamado 14 bis, ganhando um prêmio denominado Arcadion, pois, primeira vez, mais pesada que o ar, que levava sozinho do Sol. Corria o trajeto e retornava ao ponto definido de origem. Esse fato feito foi questionado por muitos outros, até mesmo pelos irmãos Wright, que alegavam que o primeiro voo, o primeiro avião, teria sido inventado por eles. Descrito como é descrito na literatura, as aeronaves e os modelos inventados por Wright, eles eram lançados, eles precisavam ser impulsionados para o ar, diferente do 14 bis, com seu pequeno motorzinho de 20 cavalos conseguia levantar voo do solo. E quando Santos Dumont foi questionado sobre isso, sobre as autoridades, marcaram uma contraprova. E, evidentemente, que Santos Dumont não deixou a desejar. Novamente, Santos Dumont rompeu os céus da França, em um voo de 220 metros de distância, uma altura de aproximadamente 6 metros de altura. Por esse feito, Santos Dumont é considerado o pai da aviação. E parou de ser questionado, pois nesse dia em que ele repetiu essa façanha, todas as autoridades, os jornalistas da comunidade, e assim esse dia ficou marcado para a história de Santos Dumont como o pai da aviação. O avião ele evoluiu muito rápido, ganhou avanços tecnológicos de uma forma muito rápida. A Revolução Industrial, todas as suas fases, ela provocou o desenvolvimento no mundo todo. E no transporte aéreo não foi diferente. Desde a invenção, tem muitas melhorias nas foram feitas. Motores, aerodinâmica, pilotagem. O grande salto foi a sua na utilização militar. Tanto que as grandes potências militares uma frota de aviões militares bem grandes. Por exemplo, a própria Alemanha possuía 400 aviões e 30 Zeppelins para uso em combate. A mecânica, a engenharia aplicada nessas aeronaves era muito grande e possuía uma mão de obra muito técnica. Fazia adaptações necessárias aos seus combatentes. Na Segunda Guerra, as aeronaves eram totalmente tecnológicas. Comunicação via rádio, instrumentos de pilotagem em baixa visibilidade, mesmo sem visibilidade. Até piloto automático. Muitos avanços técnicos e tecnológicos graças a essas melhorias. Em 1930, por exemplo, tem-se um registro do primeiro voo sem escala do Canadá e a Irlanda, com mais de 5.000 quilômetros, é um voo sobre o oceano. Tudo isso graças aos avanços. Né? Nessa época surgem aviões maiores, como, por exemplo, um avião que ficou conhecido como a Fortaleza do Ar, B-29, 7 toneladas e 31 metros de envergadura. E com o final da guerra, cresce a exploração dos voos comerciais.
Os voos eles já existiam em 1900, com uma capacidade de passageiros bem reduzida, algo em torno de 30 passageiros, nos três motores, conhecido como. Com o passar dos anos, no final da Segunda Guerra, começa a ter uma mão de obra muito especializada, tá? Ociosa no mercado, porque eram muitos militares que foram dispensados com o final da guerra e passam a se dedicar na aviação comercial, começam a fortalecer a aviação comercial. Nessa época ganham-se melhorias em motores, os motores agora com jatos, motores a jatos, com velocidade e capacidade de passageiro bem maior, chegando até os poderosos 7 para mais de 400 pessoas, viajando a velocidades superiores a 800, 900 km por hora, rompendo as barreiras comerciais no quesito de distância. Assim se consolidou a aviação comercial no mundo. Graças à Segunda Guerra Mundial e a toda essa tecnologia que começou a cobrar lá na área militar e passou a ser usada na vida comercial, então o mundo começa a encurtar as suas barreiras e o transporte aéreo se fortalece com isso. E o que é o transporte? O transporte aéreo, como descreve muito bem o raciocínio, trata-se do modal que transporta bens ou pessoas por meio de aviões, helicóptero, dirigíveis, etc., chamados de aeronave. Poderíamos agora incluir aqui drones, volantes, aeronaves remotamente tripuladas. Encaixaria muito bem nesse conceito do se a gente acrescentasse os drones. E nós vamos falar sobre esses drones, pois todos esses avanços tecnológicos proporcionaram ao mundo aéreo chegar ao que é, a grandeza que ele possui hoje, sendo capaz de transpor barreiras que antes eram vistas como insuperáveis, capaz de ligar um ponto ao outro do globo em questão de horas e com um custo razoável, dependendo da sua emergência ou necessidade. Quando falamos em alguns tipos, alguns determinados itens, o custo é o que o custo desse frete, o custo desse deslocamento, torna-se irrisório, insignificante ante a necessidade que se tem, principalmente quando falamos de vidas em artigos de extrema emergência. Um pouquinho do cenário nacional, né, e da história da aviação no Brasil. No Brasil, a nossa aviação ela remonta que é a primeira grande que hoje já extinta, foi a Varig, que é a aviação aérea rio-grandense. E aqui nós temos a divisão de 2019, percentual dos voos domésticos, visto que o transporte aéreo se divide no transporte nacional e no transporte internacional. O transporte nacional são os voos de um aeroporto até outro aeroporto dentro do próprio país. Os voos internacionais, eles já são em aeroportos com uma maior e eles têm a sua origem saída do aeroporto nacional com destino a um país vizinho, país distante, um outro país, e aí sim se firma o termo de voos internacionais. Nós temos aqui então os dados de 2009, sendo que a Azul era detentora de 33,3% dos domésticos, com 37,5%, e a Gol com 28,7% domésticos. Os dados de 2019 nos montam que 11% da foram. Esse transporte em 2019 chegou a transportar 119 milhões de passageiros. Agora a pandemia da Covid-19 chega ao Brasil, força total, tem
um número muito grandes, empresas quebrando, vindo, suspensões, diversos serviços, a nossa aviação ela tem uma queda em torno de 25% nos seus. Esse número cai expressivamente. Abriu-se muito com o que hoje começa a sentir de forma bem pequena retrocesso, coisas começam a melhorar em termos de número de passageiros aumentando, restrições dentro dos países e entre países do mundo, começa a se ter novamente um número de voos liberados, número de cargas aéreas expedidas, isso dentro de uma pequena normalidade começa a evoluir. E isso é um cenário em que a exportação de produtos de existência eles são de muita importância para nós. Um pouquinho da estrutura da nossa aeroviária no Brasil. A gente tem esses dados, mais de 22.400 aeronaves registradas no dessas são registradas como categoria de privados, 26% delas estão na categoria de experimentais, 3% para o transporte público, os famosos táxi aéreo, e assim vai, né? E vão se dividindo. Nós temos 65 aeroportos, somos a segunda nação em número de aeroportos, terceiro mercado de aviação comercial doméstica, mais de 1,8 milhões de cargas transportadas em 2017. Esse é um modal de muita importância no transporte, é o que faz a diferença em competitividade, assertividade de planejamento. Claro que a gente não podia deixar de fora daquilo que vocês já leram no texto base, e não tem como deixar explicado. Precisa, diante de todos esses números que foram listados no texto base, para vocês agora, nós conseguimos entender um pouco da grandeza desse modal. Como sabemos, todos os modais eles possuem as suas vantagens e desvantagens. Sempre é necessário que você seja criteriosa para optar por esse modal ou por aquele modal. Um é mais caro que o outro, um é menos que o outro. Então, sempre devemos levar em considerações as características para a escolha. Eu vou citar aqui algumas das principais características do modal aeroviário dentro daquilo que eu considero, na minha avaliação, como um ponto positivo dos transportes aéreos. Envio de itens com baixo peso e volume. Temos, por exemplo, uma operação de venda de flores. Temos no país os polos produtores de flores que atendem países da Europa. E é um exemplo onde baixo peso e volume é viável. Já imaginou fazer um container de 40 pés, cheio de flores para você mandar para a Europa no modal marítimo? Não ia chegar. Eu digo que tem que ser analisado. Calma, modal. A principal característica do modal aéreo é isso. Itens com peso baixo e volume nessa operação primordial. Encaixa perfeitamente para esse tipo de situação. Entregas urgentes, medicamentos, órgãos para transplante. Temos várias situações em que o modal aéreo é utilizado para isso. A maioria dessas operações de transplante e transporte de órgãos para transplante são feitos por aéreo. Teste disponibilidade de um órgão, ele é levado para outro hospital, para outra cidade, para onde ele possa ser levado salvando vidas, pelo modal aéreo. Tem uma equipe, coloca ele nas suas embalagens, dentro das condições de forma que garanta que ele vai chegar lá perfeito, entrega-se para o esse modal faz o envio
crescimento de rotas pelo globo, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, os aeroportos. No Brasil temos 13 aeroportos, então vai aumentar mais ainda o número de voos domésticos. Vamos crescer dentro desse mercado que eu acabei de citar, o terceiro mercado de voos domésticos, porque com o avanço e o término da forma desses novos aeroportos, a gente pode haver uma maior disponibilidade de aeronaves, pode fazer com que o custo, o preço da passagem aérea se torne mais acessível para todas as vantagens dentro de uma das vantagens que nós já estamos. O que eu vou falar é sobre a localização dos aeroportos. Normalmente, o aeroporto ele é localizado em grandes centros. Isso torna o escoamento para as demais muito fácil, porque quando você está num grande centro, você tem maior frequência, uma maior disponibilidade de modais, você tem mais opções. A integração com outros modais se torna mais fácil, porque é um modal que depende de outro modal para chegar até o cliente. Além de ser o mais veloz, o uso da velocidade desse modal é um fator competitivo e pode ser um agregador de vendas para os operadores. O fato de você conseguir carregar aqui hoje e entregar outro ponto do globo, questão de horas, 12 horas, 15 horas, pode fazer toda a diferença na área de venda dos exportadores. As desvantagens. E todas são flores, né? O modal aéreo não é diferente. Logo, algumas desvantagens são fatores que precisam ser analisados com lente de aumento. Duas desvantagens é entender se o seu produto não será afetado por alguma, pois sabemos que, na maioria dos casos, o mais inviabiliza o envio foi do frete ser mais alto em relação às demais. Outro ponto é que nem todos os produtos podem ser enviados por esse modal. É um modal que ele tem várias limitações, capacidade de peso e tipo de produto. Não é tudo que você consegue despachar no modal. Tem as suas restrições, são maiores do que em alguns outros modais. Mas a solução que a gente apresenta, falei agora há pouco, poderíamos incrementar a descrição do gasolina e os drones, aeronaves remotamente pilotadas. Os drones, o uso dos drones nas entregas deixou de ser coisa do passado. Cada vez sendo mais tanto e também no segmento do transporte. Pensando claras e entregas de urgência. Claro, começando no tópico 18. Vamos falar agora sobre as aeronaves remotamente pilotadas, os drones. E como eu falei, eles já poderiam ser encaixados, a gente citou agora há pouco, gasolina e filho. O uso de drone nas entregas deve ser coisa do futuro, cotidiano no presente. Cada vez mais está sendo estudada a sua utilização na logística e também no segmento do transporte. Pensando, claro, em entregas urgentes ou até mesmo em locais com difícil acesso às vias. Nós estudamos, e eu até fiz um texto base, exemplo de uma empresa que se dedica a entregar remédios em áreas remotas. Baixa e se você procurar na internet, você já vai ver vários vídeos da utilização desse tipo de transporte para entrega de urgência. Serão cada vez mais frequentes. Já existem estudos e aplicações no Brasil, onde isso está sendo aplicado na indústria de entrega de deliveries de fast food e na linha de medicamentos. Eu dei um caso e uma empresa de delivery muda o uso dos drones da seguinte maneira: não é que você vai ter um drone pegando, ele vem
fazer a saída do seu fornecedor até um certo ponto. E desse ponto para frente, ela pode ser feita, por exemplo, numa bicicleta. A central que vai redistribuir, em alguns casos, até mesmo levar dentro da loja. É um estudo muito mais avançado. No primeiro momento, e não faria o porta a porta, ou seja, não vamos receber na janela de casa, no quintal de casa, por entrega, na sacada do seu apartamento. No primeiro momento, isso não vai acontecer, por causa de uma série de fatores de segurança, uma série de riscos operacionais que precisam ser muito bem mapeados, muito bem dedicados. Então, não saiam dessa aula achando que você vai pedir o seu delivery e recebê-lo na sacada da sua zona, porque ainda vai levar um tempinho para isso acontecer. No Brasil, essas aeronaves elas estão em 3 categorias por peso, sendo a classe 1 maior que 150 quilos, classe 2 entre 125 quilos até 150 quilos, e uma classe 3 que é para o máximo de 25 quilos. Já existem autorizações de voo experimental desde 2020 no Brasil, todos regulamentados. Tem quem toma conta de tudo isso. E o número de registro dessas aeronaves já passa a casa dos 700 mil aeronaves por ano, embora, quando analisamos os fornecidos pela ANAC, 62% são registrados para o uso recreativo, apenas 38% para o uso profissional. O que se espera de tudo isso? Espero que esses equipamentos venham trazer redução de custo, um ganho nas entregas, facilidade, mais uma opção de transporte para quem é comercial, mais um intercâmbio, talvez mais uma multimodalidade, mais uma interligação de modal, levar até um certo ponto de drone em um local mais difícil, talvez de um ponto até outro, a transposição de algum lugar em que você não consegue chegar. Por exemplo, eu preciso fazer o atendimento numa ilha, estou supondo isso. Você carrega o seu drone aqui e faz a chegada até outro ponto na ilha, e dentro da ilha você poderia fazer essa entrega, finalizar a entrega de uma outra maneira que não fosse com o próprio dono. Não se espera tudo isso, mas não significa que a gente vai ter esses equipamentos chegando. Mas uma coisa é fato, que será mais comum que imaginamos. Os usos de drones já estão em utilização. Toques da logística, já existem escolas formando pilotos de drones, já se estuda um regulamento para essa profissão. Esses operadores, grandes empresas tendo isso, grandes empresas pensando na utilização e desenvolvendo formas de utilizar esta aeronave selada a pequenas quantidades, alto nível de urgência, locais com dificuldade de acesso, empresas de segurança já o utilizam para monitoramento e vigilância. Assim, é uma modalidade aérea que veio para ficar, que vai se mudar cada vez. Chegamos ao final de mais uma aula. Nesta aula aprendemos sobre o transporte aéreo, seu contexto histórico, principais características, como ele é composto, vantagens e desvantagens. Aprofunde seus conhecimentos acessando o material disponível no AVA e nas referências do texto base. Bons estudos e até a próxima!